sempre bonita de volta para todos vocês e agora a gente vai falar de organização. Você é uma pessoa organizada? A gente acha que é, né? Eu, pelo menos, eu acho que eu sou organizada, mas é complicado. A hora que abre uma gaveta ou quando a gente tem aquela mania de anotar tudo em papelzinho e deixa um papelzinho aqui, outro papelzinho ali, quando vai ver, e quando a gente anota o papelzinho e coloca tudo dentro da bolsa. Misericórdia. Então, quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho, desde a organização do seu tempo, porque o nosso tempo também a gente acha que é organizado e muitas vezes não é. Às vezes a gente perde muito tempo e tempo hoje em dia, ele é muito valioso, gente. Então, quem vai conversar comigo agora e também para vocês de casa saberem um pouquinho mais de como que a gente deve se organizar melhor, é a personal organizer Suzana Dias. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Suzana, você sabe que isso é um assunto que, gente, eu acho que rende uma vida inteira a gente falar de organização, né? Sim. Porque a gente acha que a gente é organizado quando a gente pensa na casa. Ok, o quarto às vezes pode estar uma bagunça, a cozinha pode estar mais ou menos, né? A gente vai lá dar uma arrumada, mas quando você fala de tempo e escritório, ambiente de trabalho, eu acho que é pior, não é? É pior, porque hoje em dia você precisa de tempo, né? Então, assim, quantas vezes a gente fica até trabalhando até mais tarde? Nossa, virou rotina fazer hora extra. Então, não é, você tem que ser mais produtivo no seu trabalho. E se você trabalha em empresa, além dessa questão da produtividade, tem a questão da sua imagem profissional. Se você tem aquela mesa cheia de papelada, de post-it em volta do monitor e tudo, o pessoal pode achar que, poxa, essa pessoa não consegue dar conta das atividades dela, né? Tá tudo ali e ela não fez nada. Então, por exemplo, seus superiores podem acabar não te dando uma promoção, um cargo de mais responsabilidade, porque acham que você não tá dando conta nem daquilo que tem. Seus colegas, às vezes, acabam não passando alguma coisa para você e falam, poxa, será que essa pessoa vai conseguir cumprir no prazo? Será que ela não vai perder esse documento meu aqui no meio dessa papelada? A pessoa passa por ser desorganizada, ela não passa confiança. Não passa confiança, não passa essa sensação de produtividade, né? Então, assim, acaba sendo mais complicado você trabalhar num ambiente cheio de coisas, de informação. Você acaba perdendo foco, sem falar do tempo que você perde para encontrar um documento, um arquivo, né, tudo isso. O que a gente pode trazer daquela organização de casa, que a gente sabe que tem algumas regrinhas que a gente pode utilizar para o ambiente de trabalho? Bom, a organização, independente do lugar que você vai fazer, ela tem mais ou menos os 3 passos básicos. O primeiro é fazer aquela limpa, que tem coisas, às vezes, que você está na tua mesa, nossa, documento que já perdeu a validade está lá ainda. Então, primeiro, limpar o que você não está precisando mais. O segundo é setorizar. Então, se isso, por exemplo, é um documento pessoal, eu vou deixar numa pasta de documentos pessoais. Se isso é profissional, numa pasta profissional. Então, é setorizar isso, para não ficar tudo aglomerado, tudo junto, né? E a terceira é sempre manter cada coisa em seu lugar. Então, você sabe, na gaveta esquerda estão meus documentos pessoais, na direita tá meus documentos de trabalho. A primeira gaveta é documento de trabalho e material de escritório. A segunda, então quando você precisar de alguma coisa, você já sabe exatamente aonde ir procurar. Né? Então, já te poupa tempo também. Sim, né? Não fica procurando. Quando a gente fala em poupar tempo, muitas vezes as pessoas preferem trabalhar em casa. A gente sabe que isso vem crescendo muito. E aí a pessoa pensa, mas eu tô em casa, não, eu dou conta, não precisa ser tão organizada. E às vezes a pessoa vai à madrugada e não consegue terminar aquilo que tinha que fazer no trabalho, porque de repente não foi organizado o suficiente ou misturou hora de fazer almoço, principalmente mulher, né? Hora de fazer almoço, de cuidar de filho junto com o trabalho ali. Não, mas eu trabalho a hora que eu quero, eu faço o meu trabalho. Só que às vezes ela acaba perdendo a vida dela porque ela mistura muito. Exatamente. Quem trabalha em casa tem que ter mais organização ainda. Primeiro, isso que você falou, principalmente no caso da mulher.
ela trabalha no empreendimento dela, ela cuida da casa, cuida de filho, sai, faz mercado. Então tem que ter bem estruturado isso, tanto a questão do tempo, você definir o seu horário de trabalho. Você vai ter mais flexibilidade, mas você precisa ter um horário. Então, porque senão ela não vai ter tempo para ela, né? Não, você tem que priorizar. A gente fala assim, se você não tem a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Então vamos fazer assim, de manhã as crianças estão em casa, eu tenho que cuidar da casa e preparar para ir para o colégio, fazer almoço, então de manhã eu vou ser a pessoa que vai cuidar da casa. De tarde eu vou trabalhar. E estipular aquele horário para trabalhar. E o espaço de trabalho tem que estar ajeitado, porque se você trabalha sozinha, né, o famoso eu presa, você acaba juntando funções administrativas, de publicidade, de tudo isso. Então você tem que ter organizado. E não precisa ser nada complicado. Uma pasta sanfonada, por exemplo, que tem aquelas divisórias, você coloca cada categoria numa divisória daquela e guarda ali. Então, documento de cliente, tá ali. Coisas de publicidade, contabilidade, que você não pode perder nada disso. Então, deixa numa pasta e pronto. Então, assim, se você trabalha na mesa do jantar, por exemplo, você só leva seu notebook e depois tira. Deixa pelo menos os seus documentos todos, tudo organizado. Mas o que a gente orienta para quem trabalha em casa é que tenha um espaço físico. Não precisa ser assim um cantinho para ela, né? Então até a gente separou, né, algumas imagens ali de soluções simples que a gente pode criar um ambiente de trabalho. Vamos dar uma olhada então nas imagens que a Suzana separou pra gente, não sei se já está pronta, para mostrar para o pessoal de casa entender como se fosse uma pirâmide, né? De organizações, o que a pessoa pode estar fazendo. E além disso, além dessa pirâmide, a gente também tem uma outra imagem que depois a gente vai mostrar. Isso. Explica um pouquinho dessa pirâmide pra gente. Essa pirâmide, ela até depois eu vou mostrar o livro aqui, ela veio de um livro, de um estudo, que a gente tem uma ordem das coisas. Então essa a Tamara Miles, ela se identificou assim, tem aquela pirâmide das necessidades básicas da gente. Então a fisiologia, o sono, alimentação, para depois você começar a se preocupar com outras coisas, com a sua segurança, com o relacionamento, né? Então assim, se você tá morrendo de fome, você não tem como criar algo super produtivo para o seu trabalho. Então, baseado nisso, ela também fez essa pirâmide da produtividade. Então, e a base da produtividade é justamente a organização do seu espaço. Então, você primeiro precisa ter o seu espaço organizado, depois o seu computador, depois o seu tempo, e aí sim você consegue ir avançando e sendo mais produtivo. Então, se a base, que é a organização do espaço, não tiver feita, você vai ter dificuldade para a sua produtividade. Eu acho que isso começa até na escola também, né? Porque a gente vê, às vezes, você não terminou o exercício ainda, você não terminou o dever de casa ainda. Então já é de pequeno você ensinar essa organização, essa distribuição de tarefas e de situações, né? Muita gente fala, criança, a gente tem que... Tudo bem, você tem que deixar livre e tal, mas tem que ter um mínimo de planejamento. Então ela sabe que a tarefa de casa, ela vai ficar sempre adiando, mas se ela souber que naquele momento, seja antes do jantar, você vai fazer a tarefa de casa, ela já sabe, ela já se programa naquilo. Depois disso que você fez, você vai jantar, vai ver TV, você está liberado. Então é importante para a criança também ter o planejamento e aprender a ter responsabilidade, fazer a sua tarefa, saber que tem que terminar e fazer direitinho. Temos mais outra imagem, vamos colocar para o pessoal de casa ver, que fala justamente disso que ela está comentando. Vamos ver, dar uma olhadinha agora. Cadê? Já vai aparecer. Enquanto eles vão colocando, aí ó, escritório. Escritório, não precisa ser para quem trabalha em casa, né? Então ali na primeira imagem a gente tem um cantinho da sala, ou mesmo na porta de entrada ali, sabe? Uma mesa que você pode deixar fixo ali, você não precisa ter um cômodo especial para isso, nada muito... O importante é ter uma cadeira confortável e uma boa iluminação. Né? E detalhe, é um cantinho mesmo, não toma espaço, como eu tô vendo. O do meio é um cantinho mesmo, que é uma varanda que foi fechada com vidro, né? Ficou janela ali e ela usou ali. Então, aqui em Curitiba, a maioria das varandas são fechadas por causa do clima. Você pode, quem sabe, até colocar uma mesa ali. E muita gente usa no quarto também,
Então, é a mesma coisa, uma bancada que você pode ter ali, o importante é ter um gaveteiro para deixar o documento organizado, mas qualquer cantinho da sua casa você pode fazer um home office apenas cuidando, principalmente com a iluminação e a cadeira, para ter uma ergonomia, para você não ficar tão cansado de trabalhar. Claro. Né? Você sabe que eu percebo que tanto casa quanto escritório tem que ter a mesma organização, independente de ser casa. Sim. Não é? Sim, a organização ela te ajuda muito. No tempo, na economia de dinheiro. Quantas vezes a gente compra a coisa que a gente tem? Sabe? No caso de um trabalho, você vai fazer um trabalho, tem que ficar levantando para procurar as coisas. Então já ter, né? Principalmente ali a gente falou do cantinho de home office, o de estudo das crianças, principalmente criança que perde a concentração mais fácil. Se ela tiver que levantar cada vez que ela precisar de um lápis, ou cada vez que ela precisar de uma borracha, não vai terminar nunca. Nunca termina nunca. O exercício. Quando você falou em organização de tempo, Suzana, como é difícil a gente organizar o tempo, né? Você sabe que eu acho que tudo tem que ser cronometrado. Entre eu me arrumar, vir pra televisão, gravar, eu levo 2 horas e eu cronometro. Eu começo tal horário, eu termino tal horário, eu sei que eu tenho que sair de casa para eu chegar na TV, senão não chega e não grava. É mais ou menos isso que a pessoa tem que ter na rotina dela para que ela consiga chegar a tempo nos locais, para que ela consiga terminar as atividades diárias dela. Sim, tem que ter um planejamento, né? Aquela coisa assim de levantar, o que eu vou fazer? Não, sabe? Então você tem que ter uma agenda, um planejamento. E se observar bastante, que nem você falou, eu sei que eu levo 2 horas para me arrumar. Então você se observou e identificou que leva 2 horas para conseguir sair, entre levantar e sair para vir para a TV. Então a gente precisa disso. Quando eu faço com os meus clientes a parte de organização do tempo, a primeira coisa que eu dou para eles é um questionário de 1 semana em que anota tudo. Porque às vezes a gente não tem noção. Eu levo meia hora para ir até lá. Se você cronometrar bem certinho, você leva mais. Então, anotar, verificar e daí, com isso, você fazer o seu planejamento de forma real. Não adianta querer colocar 20 coisas no seu dia se você sabe que não vai dar para cumprir tudo isso. Você só vai ficar frustrada, né? Você sabe que você falando assim, a gente fala da questão de se arrumar, mas a gente também tem que pensar. Bom, eu sei que se eu for para a faculdade, eu vou levar de tal a tal hora. Se eu for do trabalho para a faculdade, de tal a tal hora. Esse planejamento é algo que eu tenho que fazer para a semana? Sim. Ou se eu não tenho uma atividade, digamos que me comprometa, eu posso fazer um planejamento diário? Como que é essa organização? O ideal é que seja semanal, no mínimo 3 dias. Então, porque daí você pode... então eu tenho aula segunda e quarta. Na terça eu não tenho aula, então eu vou para o centro resolver isso. Eu tenho uma lista de compras para fazer, eu já organizo para otimizar, para fazer tudo de uma vez só. Então é interessante que você olhe pelo menos uns 3 dias. Mas além disso, você precisa do planejamento diário também. Hoje eu vou fazer isso. E assim, tem que dar uma sobra. Porque às vezes você calcular das 10 às 11 eu vou fazer isso, meio-dia, 1, aquilo. Só que surge imprevisto, você às vezes tem algum atraso. Então assim, trânsito. Celular, que você vai olhar o que aconteceu na vida do outro lá e você perde. Já foi 2 horas. Foi. Acontece muito isso de você perder muito tempo hoje em dia no celular. Sim. A gente, quando faz essa observação de como a gente está distribuindo o nosso tempo, a gente consegue ver os desperdiçadores de tempo. Olha. Os principais são internet, interrupção de outras pessoas, né, interrupções externas, a procrastinação e multitarefa. Então, disparado é a internet. Então, assim, já existem até aplicativos que regulam o seu tempo na rede social. Eu vou precisar de um desses pra mim. Apesar de que eu não fico muito, sabe? Eu sou uma pessoa mais focada. Se eu tenho uma atividade, eu fico com aquela atividade ali, não, eu tenho que fazer isso. Em vez de eu ficar aqui, fica ali, sabe? Um peso na consciência, fica muito grande em mim. Eu tenho que terminar o que eu tenho que fazer pra depois ficar tranquila. Isso. E assim, não precisa, grande vilão, vamos cortar. Não. Se você tirar 15 minutos por dia... No final do mês você vai estar com algumas horas aí que você ganhou para fazer outras coisas, né? E a procrastinação é muito complicada. Então, por que a pessoa procrastina? Às vezes é por perfeccionismo, ela quer que fique tão perfeita, ela fica esperando as condições ideais e acaba não fazendo nunca, né? Então,
a preguiça também, tem aquela coisa de, eu preciso estar com tudo pronto. Gente, você não estava pronto quando nasceu, então, né, não adianta, você só vai poder saber o que você precisa melhorar também, o que não está indo de acordo com o que você planejou a hora que você estiver executando. Explica para quem está em casa, que muita gente não sabe, o que é procrastinação. Resumidamente, é aquela coisa de ficar empurrando com a barriga. Eu vou fazer daqui a pouco. Depois eu faço. Amanhã eu faço. Eu tenho que fazer isso aqui. O prazo é para daqui 1 mês? Então quando tiver com 29 dias eu faço. Todos os dias a gente faz isso. Faz. Assim, a gente não vai conseguir eliminar 100% desse hábito. Mas o que a gente pode pensar, poxa, esse relatório é importante. Eu não posso procrastinar nele. Preferências. Dar preferências. Você tem que priorizar o que é mais importante, né? E daí entra aquele planejamento diário e semanal. Nossa, essa semana eu preciso resolver o quê? Então, isso. Então, para eu resolver isso essa semana, que atividades eu preciso fazer durante os meus próximos dias? E divide, porque muita gente procrastina principalmente por causa disso. É uma atividade grande e você não sabe por onde começar, você acha que você tem que fazer tudo de uma vez só. Não, vai dividindo um pouquinho para cada dia. Então, por isso que é importante essa organização. Você vê a semana. Nossa, essa semana eu tenho um projeto grande, então eu vou dividir em pequenas atividades durante o dia. Legal. O livro mostra rapidinho pra gente finalizar o nosso Isso, é esse aqui, da onde a gente tirou aquela pirâmide, né? Fala exatamente disso. Aí aqui ela tem os questionários de como está a sua organização no seu espaço digital, a do tempo, né? Então você precisa pelo menos dessas 3 bases para conseguir ter uma produtividade melhor. Legal, adorei, viu? Para as pessoas que querem entrar em contato com você, Suzana, sim, que gostaram da nossa conversa, que assim, puxa, eu preciso me organizar melhor no meu tempo, de repente o meu escritório, como que essas pessoas podem entrar em contato com você? Bom, eu tenho o site, que é suzanadias.com.br, que está aparecendo no vídeo ali, tem o Facebook também, que tem algumas dicas, e pelo telefone, 9652-9503, vai mensagem, conversa, vê o que ela precisa e faz um trabalho bem personalizado para ajudar essa pessoa. Você vai voltar aqui mais vezes, viu? Obrigada, obrigada a você. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar da moda, dos looks dos famosos. Fica aí.